Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 28 de março de 2023. Mais um pós-rodada particularmente empolgante, viu? E mais uma corrida pelos playoffs. Bastante assunto, muita coisa para falar. Um dia depois do Luka Doncic dar assistência da temporada num jogo que ele nem devia jogar, né? Um jogo que ele estava suspenso, o advogado do Flu entrou aí com recurso e valeu a pena, né? Porque acabou sendo o dia em que ele deu assistência da temporada. Acho que vai ser o número 1, viu? Acho que vai ser o número 1 nas assistências do ano. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, que fez um tweet muito interessante sobre essa jogada do Luka, né? Ele perguntou, né? Quantas pessoas ou máquinas ou seres de qualquer outra característica seriam capazes de dar um passe como esse, hein? Tudo bem, Lucas? Animado para falar do passe do Luka e de outros assuntos? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, nem me fale desse tweet, porque toda vida que chega uma notificação sobre esse tweet, eu fico pensando, é alguém que vai falar da concordância, né? Porque saiu seria ao invés de seriam, né? E isso me incomodou muito, mas aí quando eu vi, já tinha muito engajamento, eu falei, porra, não posso apagar e fazer de novo, né? Deu, então. Não tem o botão de edit, né? Até agora não chegou esse tweet falando, porra, seriam. E eu tô doido que chegue, que é para eu poder me livrar logo desse peso, né? Porque normalmente vai chegar, mas também esperando que ninguém perceba, né? Mas agora que eu falei, então acho que tô safe, né? Vou ser bem honesto, Lucas. A hora que eu li, eu percebi, mas eu pensei que você tava falando assim, é que só tem o Luca que é capaz, né? Eu achei que foi intencional, assim. Boa. Quantas pessoas mais seria? Porque quer dizer que é uma só, o Luca, né? Não tinha esse efeito, então? Foi eu esperando ser o melhor mesmo. Às vezes eu espero ser o melhor, né? Não, Tem... Gibas, acredito que foi o corretor, né? Gosto muito de botar a culpa no corretor ou a pressa, né? Sempre o Twitter, ele tem isso de não editar, né? Que é bom, a não ser que você pague, né? Inclusive o Guilherme tem faz um tempinho aí que tá doido pra gente ser verificado, mesmo que seja verificado pelo Elon Musk, né? Poxa, tem que Mas pagar, velho. a gente precisa de mais apoios para poder pagar isso aí, velho. Apoia o Não dá Café pra, Belgrado. agora não dá pra pagar, mas em algum É momento a isso. gente vai pagar. Mas por não ter esse botão, pô, o Twitter é o pior inimigo de 2015 pra cá, né? Que as pessoas fazem tudo errado pra ajeitar depois, né? Talvez até antes fosse assim também. Mas como a informação não era tão imediata, você tinha tempo de corrigir antes de chegar até o destino final, né? Hoje não, né? Hoje você já manda as coisas e já pensa em corrigir depois, né? Muita gente transmite a declaração toda em branco, viu, Guilherme? Só para não perder o prazo da declaração de imposto de renda para ajeitar depois. Eu não faço isso, mas tem gente que faz. Então, peço perdão aí para quem ficou incomodado ou para quem está incomodado a partir de agora, mas de fato, Guilherme, baita assistência de Luka Doncic, um jogo que eu não vou dizer isso que ele não deveria estar jogando, porque não foi a única pessoa que teve uma falta técnica rescindida na temporada, né? Então não vou ser esse cara que fala, foi proteção, etc. e tal. Pô, várias faltas técnicas foram rescindidas durante a temporada, então tudo bem. O fato é, Lucas jogou, o Dallas venceu, o Dallas continua vivo na disputa. Se perdesse ontem também, né? Se perdesse para o CSA, pelo amor Meu de Deus, né? Deus. Então, tá vivo na disputa, mas continua dura a parada, continua indigesta. E outra coisa, Guilherme, o Dallas continuar vivo é ótimo para todo mundo que quer ver o Lucas jogar pós-temporada, é ótimo para quem está vendo dessa briga sem se preocupar, porque o seu time está na outra conferência, já está classificado, já está eliminado, etc. Mas para quem está envolvido, porra, adiciona um drama, porque a gente olha. Agora tem 11, né? Porque o Jazz, a gente pode falar daqui a pouquinho, Guilherme, mas ontem o Jazz foi contra o Phoenix Suns e o jogo estava muito apertado e de repente o Will Hardy teve vontade de botar o Johnny Juzang em quadra ao mesmo tempo que Damian Jones, Toscano Anderson e Taylor Horton Tucker e o Muito outro Chris Dunn, não foi? e Muito Chris Chris Dunn. Dunn. Era exatamente esse o quinteto, velho. Quando o Suns precisou tirar Devin Booker e Chris Paul naquela virada do terceiro pro quarto, o Will Hardy falou, peraí também, né? Vou botar aqui meu Johnny Juzang pra liderar a minha equipe.
E aí o Suns abriu e não olhou mais para trás, né? Então, dito isso, Guilherme, o Jazz cansou, né? O Jazz vestiu o Regina Duarte, cansei, estou com medo e abandonou a temporada. Então temos 11, Guilherme, 11 equipas de olho, porque o Portland já tinha saído faz tempo, né? Então temos 11 equipas no Oeste lutando por 10 vagas. Na verdade, temos algumas já classificadas, temos outras que já estão meio que definidas, e algumas estão lutando ali pela última vaga de playoff direto, última vaguinha de play-in. Então, Guilherme, alguém vai ficar de fora. E esse alguém que vai ficar de fora não quer ficar de fora, a não ser que seja uma parte pequena da torcida do Dallas que fala, pô, melhor ter essa escolha 10 aqui do que nada, né? Então, um final de temporada alucinante. Lucas, peço perdão até concordo com a sua reflexão e tô bem empolgado com essa reta final de temporada por várias questões, né? Mas eu preciso voltar ao lance do Lucas porque eu preparei um conteúdo aqui para você, né? Porque me pegou muito, velho. O que aconteceu, né? Explica para Depois do quem não tá jogo, vendo, para quem não viu o lance, explica em palavras o que foi a assistência do Luca. o Luca estava tentando tomar posição no poste baixo, né, para receber a bola contra um defensor mais baixo. É um costume dele, né? Ele gosta de receber essa bola nessa situação, em algumas início de ataque e tal. E a defesa dobrou cedo e o passe veio mesmo assim, né? Então não foi uma jogada bem executada. Isso não é novidade no time do Dallas, embora ontem tenha jogado bem. E aí o Lucas se meteu num buraco, né? Que é o pior buraco possível Ele do ficou no ataque. escanteio, né? Ele vai Exato. bater um escanteio na Marcado por quadra de dois basquete. jogadores e De marcado costa pelas para duas cesta. linhas. Isso. Ele estava de costa para cesta, na diagonal ali, né? No ângulo. Onde você fazia a bolinha do ângulo 90, sabe? Quando você ia fazer. Ângulo 90 graus, né? Você fazia uma Aí não é bolinha no meio, bolinha, assim. né? Você faz um quadrado para mostrar que é um ângulo reto. Não, aí no meio faz tipo uma bolinha, assim, só pra. Ok, o pontinho, né? Isso, um pontinho. Isso. Aí ele estava marcado por dois jogadores e as duas outras linhas estavam marcando. Não tinham o que fazer, basicamente não tinham o que fazer. Cara, aí ele dá um passe, ele dá um salto meio Matrix, assim, para fora da quadra. E o Luca não é um cara atlético, né? Mas é um salto interessante, assim, até para o Luca aquilo ali é salto em altura, né? Um negócio bizarro. E ele acerta um passe cruzando a quadra, assim, que me fez lembrar o Manu Ginóbili. A primeira vez que eu vi alguém fazendo isso foi um passe do Manu, assim, que é uma linha não existente que ele encontrou, que a bola meio que saía da quadra e voltava para dentro da quadra. Só que o do Lucas, assim, deu um salto para fazer isso, uma coisa meio Matrix, assim. E o passe veio como um tiro na mão, na posição em que o chutador gosta, né? E claro que se é algum dos bagres que às vezes acertam, às vezes não, ia ser triste errar aquele chute, né? Mas era o Jaden Hardy, que é um bom chutador, livre Ainda no mais corner. livre. Poxa, ele até falou, né? Quando chegou aquele passe, não dava para errar. Mas, Lucas, o que eu trouxe, assim, até uma aspa do Lucas depois do jogo, cara, que me deixou muito intrigado. Eu precisava de reflexões a esse respeito, né? Não poderia guardar só para mim. Vou ver se consigo colocar aqui. Me fala se está chegando. Ok. I don't know. When I saw the repetition, I don't really know how I did it. I think it was a difficult situation. Probably one of the best passes I made for me. I'm just glad it went through. Perguntaram como é que ele deu aquele passe. Ele falou: nem sei como dei aquele passe, foi um dos passos mais bonitos da minha vida. Beleza. Agora, a próxima questão que me intriga. O pessoal vai perguntar para ele se ele estava acompanhando a repercussão do passe, porque até o LeBron tweetou, tava todo mundo muito empolgado com o passe. Peraí, que eu voltei sem querer. A pessoa tá perguntando isso. I was playing dominoes. I'll check it on the bus. Luca Doncic disse que não viu a repercussão porque após o jogo estava jogando dominó. E aí eu não sei o que fazer com essa informação. Desculpas em ter cortado o ritmo do podcast, eu sei que tem muita coisa, mas eu não posso deixar uma declaração como essa. O Café Belgrado deu espaço para discutir isso aqui, né? Já falamos de dominó aqui no Belgradão, né? Da banda e do jogo. Lucas, Isso. o Luca Doncic é um idoso? É um idoso desesperado por uma praça que ele quer uma cachaçinha, quer uma carninha seca e quer jogar um dominó. Esse tipo de coisa que o Luca faz me deixa sempre muito confuso.
Gibas, mas ao mesmo tempo você tem que ver que ele é um gamer, né? Então, automaticamente, ele corta essa ideia de ser idoso, né? Porque não existe idoso gamer, né? Existe pessoas que já estão velhas, mas que já jogavam jogos antes, e aí são gamers, né? Mas idoso gamer não, né? Desse estilo. O cara que joga dominó, e é idoso completamente, e aí vira um gamer. Não dá. Não, mas Então, peraí. assim, Eu vou ter que acrescentar a informação então para você, para sua reflexão, porque você tá indo ah, para um caminho que eu acho que precisa ser, né? Ele joga dominó online. Ou seja, ele usa a tecnologia de jovem ok. para jogar um jogo de idoso. Isso não pode ser. Isso tem que ser Então, analisado também. eu vou chegar lá, Guilherme, me aguarde, né? Então, assim, ele não é o idoso, mas, o Luca, ele é um pouco dos dois mundos, né? Ele é meio que uma alma velha. O jogo dele já fala meio assim, né? O jogo dele de basquete já é meio assim. O Luca faz coisas na quadra que a pessoa leva alguns anos para poder fazer, né? A pessoa que, mesmo um cara fora de série, ele vai desenvolver esse jogo de costa para cesta, ele vai desenvolver essa leitura de jogo alguns anos depois, né? E o Luca, ele já tem isso desde muito cedo. Então o Luca é um caso especial, o Luca é um cara diferente. Ele é um cara que, inclusive, Guilherme, ele lançou um jogo de xadrez, né, online, até tweetamos sobre, derrotei o Luca já algumas vezes no xadrez. Só que a O jogo é inteligência dele ou artificial, o a chess.com chess.com, fez né? isso? Fez o Parceria com o Luca. chess.com. Isso. Isso. Porque Só ele que joga de fato. ele joga de fato. Assim como o Luca, o chess.com do Luca, ele vai absorvendo skills, né? Então hoje eu já não consigo derrotar o Luca. Ele tá craque pra Ah, é? caramba O Luca já. tá bom agora? Ele vai Será que ele não evoluindo, né? reclamou, velho? Não, fazia parte do programa ele começar a peba e ir evoluindo à medida que as É pessoas mesmo? vão jogando. Ele vai absorvendo a inteligência das pessoas, né? E um dia ele vai dominar o mundo, provavelmente, né? Ok. Então o Luca tem isso, Guilherme, tem essa dualidade, né? Ele é yin yang nele mesmo, né? Ele é idoso e jovem, ele é um gamer que joga dominó online, ele é o cara que vai jogar jogo de tiro, Guilherme, e as pessoas perguntam se ele tem um hobby, ele fala, eu jogo basquete, né? Aí jogo lá em Dallas, jogo basquete em Dallas. Então o Luca é um caso à parte e é um cara que normalmente rende esse tipo de entretenimento, né? Seja em entrevista, seja em jogo. Ele é um cara que é para estar feliz, né? Então quando a gente fala sobre Felicidade Foi-se Embora, é o título de um episódio, e é Excelente basicamente título. sobre o Luca, cara, não era para ser, né? Então, assim, é algo que tá fora da curva. Essa temporada do Luca tá fora. Essa temporada do Dallas, né? Do Luca, não. Do Luca tá dentro da curva que a gente espera dele, né? Evolui em vários aspectos do jogo. Ainda tem coisa a melhorar, lógico, especialmente na parte defensiva. Mas o Luca continua sendo um jogador superior ao que era antes, né? Que já era já gerava uma expectativa muito alta, né? Mas a temporada do Dallas como um todo é ruim. O Dallas, enfim, não, mesmo com a vitória de ontem, né, não vai apagar as deficiências, as fraquezas. Não existe a expectativa de uma campanha de pós-temporada tão longa como a temporada passada, o que é uma pena, né? Porque o Luka tinha acabado chegando na final de conferência. A expectativa era de um ano melhor. O Dallas, num monte de ações ruins, de opções ruins que a gente vem aqui alertando já há bastante tempo, continua deixando o time em situação ou igual ou pior do que estava antes, né? Cada movimento. E isso é terrível quando você tem uma super estrela no seu elenco e que você precisa dar um time competitivo, né? Então o Dallas tem tomado opções, tem tomado decisões muito ruins desde front office. Se você for ver, desde que o Lucas chegou, o time já mexeu muito ali, né? Técnico, GM, pessoas da operação do dia a dia, o time já mexeu em muita coisa, né? A próxima coisa é trocar o dono, Guilherme. Então, o Dallas tem muitos defeitos, muitos problemas, e a ponta do iceberg é o fato do Lucas sorrir menos, né? O Lucas era para ser o sorriso da NBA, né? O Magic Johnson da sua geração, sorriso aquele maldito sorriso, né? Então, será que as próximas
sei lá, tá chegando gente agora pra ver o Café Belgrado. Eles vão ter essa referência do aquele maldito sorriso? Porque parece que o 13 Reasons Why caiu em desuso, né? Ninguém fala mais daquele É, maldito sorriso, bem, Guilherme. bem esquecível essa série, né? Eu queria lembrar de um dos melhores momentos do Old Luca, né? Luca idoso, que foi no All-Star Game do ano de calouro dele, que ele foi lá para aquele desafio de jovens, aquelas coisas lá, não foi? Sim. E o Dirk Nowitzki era o técnico do time dele. E eles ficavam conversando, os dois estavam microfonados, né? O pessoal gosta de colocar o Luca no microfone, que ele tem um humor. O humor do Luca é peculiar, viu, cara? Não é um humor que você espera, assim, do jovem de 20 anos, 21 anos na época, né? 19 na época. E os jogadores fazendo, né? Lindas jogadas, lindas enterradas, coisas assim. E ele olha pro Dirk, né? Uma hora e fala assim, né? Quando era jovem eu pulava assim. Um dos melhores momentos aí. Mas, Lucas, temos assuntos para além de Luca hoje, por incrível que pareça. Né? Até infelizmente, eu diria, né? Porque seria muito legal ficar falando uma hora de Luca idoso, Luca jovem. Mas a rodada de ontem nos trouxe alguns bons assuntos e algumas boas perspectivas, né? Você contou a história do. Cara, eu tô muito encantado com o Ish do Suns. Todo jogo que eu vejo dele, eu fico um pouquinho mais fã do Ish, né? Eu ia dizer isso aqui na hora que você estava falando aí na vitória contra o Jazz. Eu não posso mais falar o cara do glúteo, né? Então, Até que elogiar. pode, viu, Guilherme? Então, queria elogiar a compleição glútea dele, mas para além disso, pô, que jogadorzinho legal de achar, viu? Cara, vários times adorariam achar um cara desse. Estamos macetando aí. Um jogo que foi frustrante porque não teve o duelo esperado, né? Jokic e Embiid. Por que o Fila não botou o Embiid para jogo, Lucas? Guilherme, acho que o Philadelphia sentiu que, pô, o Boston passou, não vai dar, o Harden tá fora, então melhor poupar aqui o meu brother, né? Porque vai que ele joga, vai que ele perde. O Philadelphia tava utilizando um pouco do Embiid, assim, um pouco demais, sabe, do Embiid. Uhum. E acho que pela run, né, do candidatismo dele a MVP, talvez ele e o Philadelphia tenham ficado seguros de que o MVP viria e tirou, só que aí agora o Denver tem uma campanha maravilhosa nesse momento, né? 51 vitórias já. O Philadelphia ficou um pouquinho para trás, o Boston abriu e acho que o momento não tá de novo pro Jokic, viu, Guilherme? Então não duvido que tenha saído pela culatra esse tiro aí. Mas o fato é que acho que a ausência do Harden meio que falou, pô, vamos dar uma segurada aqui, ganhando MVP ou não é o que a gente precisa, né? Já tinha perdido fora para o Golden State e para o Suns, tinha mais esse jogo fora contra o Nuggets, né? Então vamos dar uma segurada, acho que foi essa a ideia. Boa. Lucas, lá na KTO, que é o melhor lugar para você fazer aposta, né? KTO.com, você consegue odds aí dos principais prêmios, né? De muitas coisas, né? Você pode apostar no jogo de hoje, né? Nas partidas do dia. E aí, nas partidas do dia, tem todo tipo de mercado que você imaginar, que dá para apostar na pontuação do jogador, nos rebotes do jogador, na assistência do Até ao jogador, vivo, né? Até ao vivo dá para fazer até ao isso agora. vivo agora. E placar do jogo, quantos pontos cada um vai fazer, quantas bolas de três, enfim. Mas também tem as apostas de longo prazo, né? Por exemplo, quem vai ser o campeão da NBA hoje? Milwaukee Bucks é o favorito. Na sequência Celtics, na sequência Suns, hein? Esses são o top 3 lá na KTO. Se você quiser botar, por exemplo, R$10 no Phoenix Suns, volta a 60, hein? 6 vezes. Uma odd interessante, caso o Kevin Durant esteja bem. Ontem ele estava fazendo dancinha durante a vitória do time, né, contra o Jazz. Quando o Kevin Durant faz dancinha, é que as coisas correm bem. Agora, como o Lucas falou sobre MVP, hoje na KTO, Lucas, nesse momento, 10h30 da manhã, dia de 28, tá empatado. Os dois têm exatamente a mesma odd. Nicole Jokic 2,04, Joel Embiid 2,04, ou seja, se você bota 10, volta 20 nos dois, né? Uma aposta aí bem equilibrada. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado e meter 10 no Giannis Antetokounmpo, aí você ganha 56. Cara, gosto dessa odd, viu? Porque o Milwaukee Bucks, como a gente tem conversado aqui, deu uma disparadinha, né? Deu uma disparadinha, deve ser o grande time da NBA. E Giannis tem 2 MVPs já. Eu sei que existe esse grande debate na mídia americana, Jokic e Embiid. Mas, Lucas, de repente esses caras dividem voto aí e os Gianners dão uma runzinha aí, viu? Eu não tô pronto ainda para soltar esse caso. Curiosamente, mesmo dentro de tudo que aconteceu,
ainda Luka é o quinto mais cotado, não vai ser MVP evidente, mas é ainda o quinto mais cotado, mas as odds lá em cima, né? Antes dele ainda, Jason Tatum, esses os 5 principais lá na KTO. Postinha interessante essa aqui para fazer, né, Lucas? Primeiro, é bem difícil, nunca uma corrida de MVP, quer dizer, tivemos algumas corridas apertadas, mas nunca assim, o terceiro para mim tava tão assim com chance de ganhar do que nos últimos anos, assim, tinha um debate entre um e outro, mas com 3 casos tão claramente definidos assim, né? E não sei, tão confuso, né? Tão difícil. Então, tô bem curioso, assim, bem curioso para saber o que as pessoas estão esperando aí para essa premiação aí. MVP costuma ser o principal prêmio da temporada, vamos dizer assim. E outra coisa que eu tô ficando muito atento, Lucas, ainda existe quem aposte contra Victor Wembanyama na primeira escolha do próximo draft. Ainda existe a aposta. O Wembanyama tá pagando 1,02, ou seja, é quase absoluta certeza, mas ainda existe uma incerteza sobre Scoot Henderson. Tá pagando 19, né? Essa não recomendo que ninguém faça, não. Acho que vai ser 1,02 Wembanyama. aí do Wembanyama, Guilherme, é a chance do Wembanyama, sei lá, ter um acidente daqui pra lá, né? Tirar o nome do draft. Fala assim, vou ficar mais um ano na França. Não, ou Tô então, sei suave. lá, ele. Lesão de ligamento, né? Você entendeu que eu tô Ah, falando só coisas positivas? Não quero ok. desejar coisa negativa pra ele. Eu quis dizer assim, Beleza. fica mais um ano na França, beleza. Ah, ok. Não entra na Mas é bad. porque eu acho que mesmo que ele tenha uma lesão, ele vai pro draft, né? E é capaz de ser primeira escolha ainda, assim. É isso. Mas enfim, Guilherme, o Wembanyama tá lá na KTO, se você quiser pegar essa odd aí e, sei lá, tá pagando mais do que o Tesouro Direto, viu, Guilherme? Em 3 meses. Mas 0,2? não recomendo também, né? Pelo amor de Deus. Pera aí, né? Mas, por exemplo, pra Rookie of the Year, não dá mais pra apostar No banqueiro, né? no banqueiro, não dá mais. A aposta dele tá fechada. Você pode apostar contra o banqueiro, mas a do banqueiro tá Isso. fechada ainda. Então, aí já tá fechada, né? Aí o Jalen Williams é o segundo com 21. Curioso, né? Que a do banqueiro, pra mim, tava mais aberta do que em Banyama, né? Mas essa do Banyama ainda tá abertinha. Gibas, queria falar da rodada de ontem, especificamente agora, de um jogo que me chamou muita atenção, porque mexe diretamente, né, nisso tudo que a gente tá tratando aqui, né, de posicionamento, etc. De quem. Rapaz, a Alexa, do nada, ela quer aparecer, Guilherme. Você usou um nome aí quando a gente estava preparando Não esse pode usar episódio, que não publicamente, pode né? ser usado publicamente, né? Isso. Mas é um péssimo hábito que ela tem aqui Ah, tem. de pedido por atenção, né? Ela tá cada vez mais carente. Mas, Guilherme, ontem teve vários jogos ontem, né? Mas ontem um jogo foi especialmente delicioso, que foi o jogo Pô, do foi mesmo. Minnesota Timberwolves contra o Sacramento Já Kings, sabia porque, que era esse antes de você falar, Lucas, porque foi muito legal esse jogo. cara, não só foi legal, porque ele também valia muito, né? Ele era o jogo em que o Kings poderia sacramentar, né? Para usar aí o sacramento. Aê! Sacramentar a sua volta a playoff de maneira oficial depois de 1 milhão de anos, né? Que foi em 2006, a última participação do Sacramento Kings em playoff. E ontem era o jogo assim: venceu, o sétimo não alcança mais, então tá garantido Sacramento Kings nos playoffs. E aí o que era o sétimo venceu, né, Guilherme? Foi um drama. E era em casa, né? O Kings estava toda com aquela festa armada para ser, né? Para comemorar a volta. E ficou para depois, né? O Kings vai voltar para playoff direto, tem 2 jogos contra o Portland Trail Blazers, ambos fora, né? E deve voltar de Portland já com a classificação mais do que encaminhada e sim garantida, né? Mas ontem tinha pela frente o Minnesota, que a gente falou aqui ontem, né? No último episódio. Cara, o Minnesota tá jogando um basquete bem interessante, tá bem difícil ganhar do Minnesota. É um time que tem uma tabela dura, mas a gente confia que vai chegar em playoff porque tá jogando muita bola nesse momento, né? Mesmo quando ficou sem Karl Anthony Towns, ficou sem o Anthony Edwards, o Mike Conley ali conseguiu dar uma ajuda para a rapaziada, né? A galera ficou bem. E ontem foi sem o Towns, né? Foi sem o Towns que a equipe conseguiu a vitória. O Towns já tinha voltado, metido 2 game winners. Descansou ontem e mesmo assim, 20 pontos de Jaden McDaniels. Que jogador, hein? Que jogador, Jaden McDaniels, um preferido do Café Belgrado já tem muito tempo.
Kyle Anderson com duplo-duplo de assistências, né? Rudy Gobert com 16-16, Anthony Edwards sendo ele. Grande vitória do Minnesota Timberwolves, que se candidata, né? Mais do que se candidata, de vez entra na briga, não só pela vaga em playoff, como playoff direto, como, por que não, mando de quadra, né? Minnesota tá vivo para isso também. Então é um time que demorou para dar liga, mas parece que tá dando o clique no momento certo, viu, Gibas? Bom, né? Bom, boa notícia. Uma vitória dura, né? De conseguir e uma sequência dura. Tô um pouco agoniado aí com o Sacramento, né? Quero que eles consigam logo fazer aí essa. Será que tem um raio especial, Lucas, para soltar aí no dia da classificação para playoff, né? A gente sabe que vai vir, vai chegar a qualquer momento, mas Imagina, velho. queria curtir um raiozinho, né? E poderia ser em casa, né? Pra gente desfrutar um pouco mais, né? Imagino que eles vão ganhar do Blazers, né? Tem 2 jogos. O duro é que acho que os dois são em Portland, não são não? Aí é Mas complicado, né? não tem muito duro não, viu, Guilherme? O Portland já deu um shutdown no Não, Lillard, né? eles vão ganhar e aí a gente não vai ver o raio. Esse é o meu drama. Ah, tá, ok. Tem um sistema de raio lá, né? Mas aí não tem aquela que a galera fica em volta lá e aperta o Não botão. vai lá o Fox apertar o botão, né? Pô, alguém, né? Pô, imagino que da classificação vai ser o Vivek, velho. Acho que ele não vai aguentar ficar longe. Ele não ia ontem, né? Ele já tinha avisado que não ia pro jogo, então não ia ser ele quem ia apertar o raio. Então tô um pouco ansioso com isso. Até o hoje tweetou, né? Vivek não vai ver o jogo. Poxa. Que isso fez com que o time perdesse a confiança, Gibas? Cara, eu imagino que não, né? Não acho que ele seja uma pessoa que passe tanta confiança assim, né? Acho que é só um dono, né? Um dono carismático, sim. Um dono que já fez umas doideiras que marcaram época aí. E, cara, ele não acha mais aquele documentário, né? Você já procurou aquele documentário? Eles tiraram. E não tem mais, né? Não consegue tem. achar. Quem não sabe do que a gente tá falando, o Grantland, era Grantland ainda, Isso. né? Era um braço da ESPN na época. Isso, que era comandado pelo Bill Simmons, que é o do The Ringer hoje. Ele fez um podcast, um documentário da noite de draft com acesso total. Não, mais do que isso. Foi um documentário, por quê? Porque o Sacramento contratou pela internet uma equipe de analytics, né? Eles fizeram várias entrevistas para formar uma equipe que estava estudando o draft de acordo com os analytics, né? Então eles aprovaram as pessoas lá que faziam os estudos analíticos, eles estudaram toda a classe. Esses analistas, né, deram o parecer deles, que era Elfrid Payton, na época, na escolha 8, e tinham outros candidatos também agora, mas eu lembro que a maioria dos analytics sugeriram Elfrid Payton. E na noite do draft, estava lá esse relatório dos analytics, estava o GM na época, acho que era Pete Alexander, estava um contratado especial, Chris Mullin, né, que era um analista consultor, de basquete. Né? Um consultor, né? Um super craque de basquete, ex-jogador. E o Vivek, né? O dono. Todos no draft room, além de outras pessoas lá. E aí o documentário com acesso total, ali dentro. Documentário com acesso total no nessas conversas antes e também no ao vivo, né? E aí, no ao vivo, ficou lá o Vivek, né? Partando. Stauskas, meio que obrigando todo mundo a concordar com ele, né? Stauskas. E o Chris Mullin tava só para receber o cheque lá, falou, porra, com certeza Stauskas, né? E tal. E aí foi draftado o Stauskas, né? Passando por cima de todas as recomendações. E aí, ele ainda por cima liga, né? Pro Stauskas, para dizer que ele ia ser draftado, e obriga todo mundo a cantar, né? Aí contar 1, 2, 3. Stauskas Rocks. E todo mundo cantar. Não, Nick Rocks, né? Que é Nick Stauskas. Nick Rocks, né? Então, 1, 2, 3, aí todo mundo tinha que gritar Nick Rocks. O Chris Mullin gritou muito entusiasmado, Guilherme, que era a última coisa que ele precisava antes de pegar o cheque. E aí, a ESPN, depois de um tempo, as pessoas conseguiram ver por muito tempo ainda, mas a ESPN, provavelmente a pedido aí do Sacramento Kings, tirou do ar. Então, assim, tem muito GIF, né, dessa época que você consegue ver no Twitter. Deve ter material no YouTube, assim, num ângulo invertido, né, mas o oficial mesmo já não dá para ver. Pô, é uma pena, né? Ele começa a obrigar todo mundo a gostar do Stauskas.
os analíticos contratados pela internet ficam meio, pô, tá bom, né? Pô, o cara já tá aqui, já tô aqui mesmo, né? Enfim, Nick Stauskas não virou jogador. Mas acontece, né? Mas agora Em defesa do Vivek, o Elfrid Payton também não virou grande coisa, né? também não. E outra coisa, né? Em defesa do Vivek, depois ele teve um grande comeback, né? Uma das maiores reconstruções de reputação ao criar o Raya, né? Então, pô, o cara criou o Raya, tá perdoado, né? Tá perdoadíssimo. Mas concordo contigo sobre o Timberwolves, viu? E nesse momento, né, a run do Timberwolves é para playoff direto. E mais do que isso, viu? Ainda tá para jogo uma vaga com o mando. É que o Suns tá muito bem, mas não tá Cara, o tão Suns não distante tá tão assim. bem não, velho. Tá num bom momento, 2 vitórias seguidas, embora ontem tenha tido essa ajudinha aí. O Duran ainda não voltou, né? O Suns não é exatamente imparável sem o time completo. A gente ainda não sabe como é que vai ser com o time completo, parece bem forte, mas assim, o Suns não é um time seguro no momento. Então, tá aberta essa vaga. O Clippers tá lidando, né, com problemas, O também tá no próximo bom jogo é momento. Suns e Timberwolves, depois o Suns pega Nuggets, Thunder fora, aí Spurs, depois Nuggets, Lakers e Clippers, né? O Suns só tem basicamente um jogo grátis e aí um monte de jogo duro, né? Por isso que eu digo assim, o Suns não tá suave nessa quarta posição, não. Não, então assim, tem até vaga para com mando ainda para jogo, né? Então, é bem legal essa corrida do Timberwolves nesse momento. 4 vitórias seguidas no momento mais difícil. O time tava Quer péssimo, né? saber, velho? Olha as vitórias: Knicks, Hawks, Golden State e Kings, né? Golden State e Só Kings na casa pancada. dos adversários, né? Jogo que Que você são, olha e fala, não vai dar, né? Não são vai dois dar. adversários muito bons em casa, né? E aí É. pela frente o time tem esse confronto direto com o Suns, um confronto direto com o Lakers, tem uma matinha do Blazers, tem um Nets, tem um Spurs e tem um Pelicans. Então assim, o Wolves não entra achando que vai perder para ninguém, né? Teoricamente os dois mais duros foram esses dois que passaram agora. Excelente momento, né? Aí, claro que tem as outras equipes na briga também. A rodada de hoje, de novo, promete, né? Todo dia a rodada tá prometendo, né? Hoje tem coisas interessantes aí pra gente ficar atento. Esse Warriors e Pelicans hoje vale uma tonelada, né? Para de ambas as partes. Caso o Warriors vença, é mais uma que entra nessa briga para playoff, para vaga de comando de quadra na primeira rodada, né? Mas tem chão pra gente acompanhar. Grande momento do Timberwolves, né? Conseguindo não jogar todo mundo e conseguir ir vencendo do jeito que é necessário. Lucas, ontem também, outro jogo, né, curioso, se colocava frente a frente Clippers e Bulls, e eu te avisei, né? No momento que você elogia o Bulls, as coisas podem dar muito mal. Uma derrota aí sem muito drama, né? Sem muito o que fazer. O time teve um back-to-back em Los Angeles, sair com 2 vitórias também é exigir demais. O time conseguiu uma vitória contra o Lakers, que, enfim, é dos dois o mais frágil mesmo, né? Então, uma boa vitória, uma vitória importante no momento que o Lakers estava muito forte, com a chegada do LeBron, hype. Então, sair perdendo uma, ganhando uma, tudo bem. A sequência O agora. Beverley também saiu 1-1, né? Porque ele fez o anãozinho no LeBron e tomou o Rock the Baby do Westbrook, né? O Westbrook meteu uma bola linda, sofrendo falta do Beverley ainda. E aí ele foi para a torcida, convidou 2 pessoas da torcida para fazer junto com ele Isso é o bom, hein? balançado neném, né? Então ele balançou o neném pro Beverley. Antes do jogo eles se abraçaram, né? Os dois se sentem meio que bodes expiatórios do Lakers, então eles têm isso em comum. Mas quando começou o jogo, o Westbrook lembrou que odiava o Beverley, Guilherme, e aí tratou de humilhá-lo também. Vitória do Clippers boa, né? O Clippers, assim como o Suns, não tá garantido. E, cara, vai ser bem curiosa essa dança, porque, Guilherme, ao mesmo tempo que você tá brigando pela quarta posição, eu não sei se a galera tá muito afim de ficar em quinto se o Suns for o quarto. Pode ser um pouco pretencioso falar isso do Suns, que ainda não conseguiu nem jogar o seu melhor basquete, né? Nenhuma sequência de jogos, né, com o Kevin Durant. Mas você olha na teoria e fala, pô, esse time aqui vai ter o Kevin Durant, me parece bem difícil de ser batido, né? Então, será que não é melhor eu ficar em sexto do que ficar em quinto, né? Só que ao mesmo tempo você não pode garantir que você fique em sexto porque o sétimo tá colado atrás, né? Então, acho que vai esses 4 times, né? Suns, Wolves, Golden State e Clippers vão
fica jogando sem saber o que vai acontecer. E só lá na última rodada mesmo é que a gente pode ver se vai ter algum tipo de... vou botar a minha versão de Johnny Juzang aqui para jogo ou não, né? Não, e assim, se você perigar escolher aqui, você de repente tá em nono, né? Tá em nono Tem isso ainda. jogando, porque assim, tá todo mundo na briga, né? Hoje são duas vitórias do Mavs pro Timberwolves, né? Claro, o Mavs é horrível no momento e tal, mas uma dessa engata alguma coisa, né? Chega, e aí vira uma bagunça, você tá aí, não vou ficar em quinto, porque senão eu pego o Suns, aí eu fico em nono, tem que pegar um Thunder aí num play-in, e tô ferrado, né? Se eu perder, eu tô fora. Não é fácil, não. Acho que bem legal. Acho que é uma grande notícia isso. Uma reta final empolgante com toda noite jogo valendo algo, né? Poxa, é de Kiva, você se quer saber uma acompanhar. coisa desempolgante? O quê, mano? Ou é melhor a gente nem falar uma coisa desempolgante no ar? Temos coisas desempolgantes para falar? Tem coisa desempolgante, né? Uma briga que a gente costuma falar aqui, né, de Miami e Nets pela sexta posição, playoff direto e tal. Cara, eu não tinha reparado, mas o Miami, ele vai ganhar a sua divisão, né? Porque na divisão do Miami tem Atlanta Hawks, Wizards, Magic e Hornets. Então, o Miami já ganhou a divisão. Então, eles já estão no playoff direto, porque quem ganha a divisão não pode ficar pior do que sexta. Então, independente aí do Nets ficar na frente ou não do Miami, eles já estão em sexta, né? O máximo que o Miami pode fazer é ficar em quinto, mas ou o Hawks passar o Miami, né? Mas tá bem difícil disso acontecer. Hoje são 3 jogos de diferença a poucas rodadas do fim. Então, não tem essa briga que a gente achou que tinha, né? Pô, Então, não acabaram com esse negócio de divisão ainda, cara? pois é, meio que acabaram, deixaram para um caso meio que nunca vai acontecer, que é esse, né? Da campeão de divisão tá em sexto lugar, brigando pela sexta posição, né? Que normalmente eles estão pelo menos em quarto e quinto e tal. Antigamente era assim, né? O campeão de divisão era, na pior das hipóteses, o seed 3. Depois, campeão de divisão, na pior das hipóteses, mando de quadra, né? Na verdade, seed 4. Podia não ter mando de 4, mas era seed 4. E agora, com o play-in, ficou no mínimo sexto, e é o que o Miami vai conseguindo aí, nesse momento, é no mínimo sexto. E, ô Lucas, se eventualmente, se você pensar, né, refletir sobre isso, cara, ele pegou adversários piores mais vezes e ainda assim foi beneficiado por isso, né? Essa é a grande tristeza desse caso, né? Porque pode ser que você tenha mais derrotas porque sua divisão é mais forte, e aí assim, pô, tive muita derrota aqui, é por isso que eu mereço furar a fila aqui, né? Minha divisão tava muito pesada, né? Pô, nesse caso aqui, pô, pegou várias mamatinhas e É isso. ainda os jogos que ele perdeu foram para fora, né? Esse acúmulo de vitórias que eles têm precisamente porque ganharam desses times ruins aí da sua divisão mais vezes e ainda assim vai ser beneficiado, né? Pô, triste, hein, com o nosso Brooklyn A Nets. justiça é muito injusta. Né? Pô, tô tão chateado que vou ter que pedir para as pessoas apoiarem o Café Belgrado. Lucas, você acha que vale chantagem emocional? A não ser que seja a torcida do Heat, né? Porque você acabou de falar mal dos caras e vai pedir o apoio. Hoje eu tô abrindo mão do apoio do Heat por conta desse cálculo aí, Eu né? não, eu acho que o Heat não só merece esse sexto lugar, como ele vai conquistar na quadra, né? Acho que vai abrir ainda em Eu relação ao acho isso Brooklyn também, Nets. Lucas. Eu acho que eu tava errado. Como acho que não tem favorito no confronto terceiro e sexto, Philadelphia e Miami Heat. Falei isso ontem aqui, né? Então você não vai ver que é só pelo seu apoio, torcedor do Miami Heat, que eu tô falando isso, não. Embora eu queira muito esse seu apoio. Mas o Miami entra nessa série falando, porra, a gente é o Miami Heat, velho. O Jimmy Buckets vai começar a jogar agora, nesse momento, né? O Bam Adebayo, que todo mundo esnoba, é melhor que o Embiid, né? O Eric Spoelstra dá nó no Doc Rivers, sei lá, o PJ Tucker a gente dispensou daqui, não queria mais aqui porque já tinha o Donis Haslem, né? Então, o Miami Heat tem aquele hit culture, Guilherme, que eles acham que são melhores de todo mundo, então tem totais condições aí de encararem de igual para igual. É isso. Peço o seu apoio, então, hein? Sendo ou não torcedor do Miami Heat, se você gosta do Café Belgrado, fica o convite: cafébelgrado.com.br. Cafébelgrado.com.br. Com R$ 9 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. Com R$ 20 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz, mais a participação no nosso grupo no Telegram. E é o melhor lugar para você estar para curtir uma rodada de reta final de NBA lá com a gente.
entretenimento de qualidade, né? Vem que vale a pena, mas além disso, o Café Belgrado é um projeto de comunicação independente, né? Que não faz parte de nenhum grande veículo, ou médio veículo, ou veículo, e tá na luta aí pela existência, pelo posicionamento, né? E o playoff tá chegando, então seria interessante, viu? Você colar com a gente, tem muito conteúdo. A gente quer, claro, o seu apoio, mas quer também recompensá-lo por isso. Então a gente criou um programa de apoio que, ao apoiar o Café Belgrado, né, o financiamento coletivo, você recebe uma série de recompensas. Dentro dessas recompensas estão as nossas séries de podcasts de conteúdo especial. É muito, muito, muito assim, é um conteúdo com muita dedicação, muito trabalho, com muita pesquisa. Se você gosta de basquete, se você gosta de NBA, gosta de história do basquete de maneira geral, ou assuntos aleatórios, cara, esse é o seu lugar. Dá uma olhada aí na descrição desse episódio que eu vou colocar todo o conteúdo que você vai ter acesso se você assinar o Café Belgrado. R$ 9 é muito pouquinho, velho. Se você gosta do Belgradão, R$ 9 mensais é muito pouquinho. Acredito que vai te fazer bem. Acredito que você vai ter boas experiências com a gente. Fica o convite, cafébelgrado.com.br. Quero falar seu nome aqui hoje, hein? Ou, quer dizer, amanhã. Quero falar seu nome aqui amanhã. Hoje temos nome para falar, hein, Lucas? Um salve muito especial pro Al Jefferson, que já chegou a mano caos lá no Giannis. Ele Cara, já postou hoje, Guilherme, foto dele com a camiseta do Thunder, hein? Lá no Giannis. Não é obrigado você meter foto, lógico, né? Não. Mas quem chega metendo foto, ainda mais com a peita do Thunder, já sobe nos rankings assim de uma maneira assustadora. E o cara chamar Al Jefferson e ser nome mesmo, tudo bem pra você? Você não vai falar nenhum comentário a respeito disso? Não é o Nick, é o nome dele, Al Jefferson. Então, ele é o Jefferson 01, provavelmente porque o Al Jefferson da NBA pegou o e-mail dele, né? Porque provavelmente ele acessou Al Jefferson no Gmail, só que o cara que jogou, né, na NBA é mais velho, né? Um pouquinho mais idoso. E aí já pegou esse e-mail, Al Jefferson, mas Guilherme, teve o DJ Rusk ontem, né? E sempre que você mandar um nome de DJ, eu vou falar 2 vezes o seu nome. E teve o Daniel, né? O Daniel Menezes, apoiador da Dan Sandler, porque ele trocou e-mail e chegou de novo no Aurelo. Então, salve para esses dois que chegaram de Giannis, né? O Daniel Menezes e o Al Jefferson. Também para você que vai chegar amanhã, né? Já tô dando um salve preventivo aqui, que tenho certeza que você que tá ouvindo agora, que nunca apoiou o Café Belgrado, vai se apiedar hoje, vai apoiar o Belgradão para escutar um monte de conteúdo exclusivo que a gente tem, inclusive se torce para o Miami, pô, a gente tem uma segunda temporada do Reinado aí, que a gente fala das suas glórias, né? Um dos grandes jogos da história, se não o maior jogo da história, né? Uma das maiores séries da história de todos os tempos, de fato. E para essa semana, você torce para o Cavs, para essa semana não, para essa temporada de Reinado, né? Você torce para o Cavs, acabaram de perder lá no Reinado 2015, então você já sabe o que vai acontecer em 2016, né? São os episódios a seguir. Então vem com a gente, não falta conteúdo para você que gosta, que ama NBA, não falta conteúdo para você que gosta de uma boa discussão ou de uma média discussão sobre basquete. Tem muito conteúdo que é estilo bate-papo, né? De preferências, tem muito conteúdo histórico, muito conteúdo analítico. Então não vai faltar conteúdo para você que gosta do Café Belgrado, para você que não gosta, aí que vai sobrar conteúdo mesmo, né? Que você vai apoiar e não vai nem ouvir. Então vai sobrar conteúdo demais para você. cafébelgrado.com.br. Apoia o Café Belgrado, hein? Estamos precisando. Lucas, topas um follow-up da informação sobre o dominó do Luca? Follow-up da informação do dominó do Luca, Guilherme. Qual é o estilo que ele joga? 6 ou 7 peças? Não sei dizer. O que eu perdi do áudio, né? Eu fui abrir aqui para ver os apoiadores e o áudio soltou. Foi uma frase extra do Luca, né? Daquele que eu tinha postado aqui. Eu tinha parado quando ele falou que estava jogando dominó. Ele diz: eu jogo sempre dominó com o meu pai. O pai dele tem acompanhado ele, né? Então, ontem, especialmente, não era online. E, cara, sobre isso, tem uma informação que eu acho que a gente nunca falou a respeito aqui no Café Belgrado, mas acho que é importante. A gente vai tratar lá no The Next Dance, porque é relevante. O Luca, a princípio, né, quando apareceu sempre com a mãe, né? A mãe é a avó materna. E lá no começo, as primeiras imagens dele, a gente sempre vê ele com o pai, que é jogador, Sasha Doncic. O pai iniciou no basquete, etc. E se separou da mãe, e, enfim. E as imagens, né, que a gente tem do Luca jovem é sempre com a mãe, né? Que bancada, a mãe com ele. E, Lucas, houve um litígio entre ele e a mãe que foi parar no tribunal.
a mãe registrou a marca dele e não queria devolver, cara. É meio foda essa história. Rapaz. E acabou virando caso de justiça. E foi durante Cara, o Devin Booker pagou por isso aí, porque foi mais ou menos naquela época. Então, é um caso que meio que não se falou muito, né? Acho que conseguiram até preservar. Não trouxeram isso para coletivas, coisas assim. Que bom, né? Porque é meio bad. E aí, nos últimos meses, a gente tem visto a reaparição permanente assim da presença do pai do Luka. O Luka tem aparecido bastante aí nos últimos meses. Cara, bastante coisa acontecendo na vida pessoal do Luka também, né? A gente não é um assunto assim que a gente costuma comentar, mas como a gente é especialista em Luka Doncic, né? Isso aqui temos uma série sobre a vida do Luka Doncic e lá contamos coisas pessoais do Luka, porque enfim, uma série sobre a vida dele. Acho que é uma coisa pra gente continuar atento. E essa informação aí do dominó com o pai, Lucas, diz muita coisa, né? Diz muita coisa. Guilherme, tive a Enfim, oportunidade de chegar em algumas informações que talvez você precise, viu? vamos lá. Primeiro, ele joga pelo telefone com o pai dele, dominó. Então você estava Ok. certo quando disse que era online. E segundo, ele já foi filmado malhando com um braço e jogando dominó com o outro, né? Então, você vê a intensidade que o Isso é homem muito malha, Luka, né? velho. Isso é muito Luka Doncic, cara. Você vê a intensidade que o homem bota no shape, né? Cara, é muito louco, porque a galera fala assim, o Luka tem que se preparar mais, ele vai cansando durante a temporada, cara. E o cara tá jogando dominó, que tu faz Se eu supino. pensar que eu tô mentindo, tô te mandando agora esse link para você curtir aí, Guilherme. Vamos twittar também, né? A qualquer momento aí com o Café Ah, pelo Belgrado. amor de Deus, cara. Acompanha Eu não tô aí que o homem... acreditando nessa informação. E o pior, eu acho que o pior de tudo do Luka, assim, pra deixar bem claro o que ele quer da vida, não é nem a camisa lá da cachaça e da carninha seca, né? Mas é o cara ter perguntado, assim, né, sobre o recorde do LeBron, de não sei quantos mil pontos, né? E, cara, o cara não perguntou, Luka, você quer fazer o recorde do LeBron, né? O cara pergunta, o que você achou do recorde, né? O Luka, não, é fantástico, isso aí é sensacional, né? Que coisa maravilhosa, tem que fazer isso muitos anos. Aí o Aí o cara Luka pergunta, respira, alguém acha, isso, você acha que alguém vai bater esse recorde? Aí o Luka dá uma respirada assim, peraí, você tá falando de mim? Não, não, pelo amor de Deus. Não tem a menor chance. Eu não vou jogar até tão tarde assim, né? Pelo amor de Deus. Eu costumo falar isso, né? Assim, eu sei que as pessoas têm, a gente tem essa cultura da NBA, que é da melhora sempre, a evolução, da aprimoramento total, isso é o esporte, mas assim, não dá para analisar o Luka com as réguas que a gente quiser. É um caso muito especial de jogador, é um caso muito típico. Vem com um pacote, velho. O Luka não. Cara, não acho que o Luka um dia vai aparecer bombado, mas porque a gente vai ver. São algumas fotos que enganam a gente. Eu não acho que um dia vai aparecer o Lucas com o shape de um, sei lá, né, de um super atleta. Acho que o Luka curte essa vibe dele, velho. Ele tá muito. Acho que muita gente tem falado isso, né? Eu ouço bastante podcast lá de Dallas. Que essa temporada, Lucas, pode ser aquilo que o Luka precisa para voltar com o olho da vingança, né? Cara, eu acho que ele até pode voltar com o olho da vingança, mas assim, vai ter jogado muito dominó, né? Comido a carninha com cachaça. É outro jeito que ele opera, né? A vingança dele. O fato é, Luka, assim, A tem. vingança do Luka, Guilherme, é um prato que ele come quente, né? Que o homem gosta. O homem gosta de uma carninha, de uma lasanha, né? O homem é diferenciado. O fato é que desse jeito aí, com muita gente botando defeito, muita gente admirando, o homem tomou NBA, né? Assim, o cara é ao NBA desde a temporada 2 e All-Star desde a temporada 2 e, puxa, é um dos maiores jogadores que eu já vi e um dos basquetes mais bonitos que eu já vi toda noite, mesmo nessas noites tristes. O homem triste faz arte, Lucas. O homem triste faz arte. Que a arte Até pode ser triste. a Né? inteligência artificial tá fazendo arte agora em parceria com o Café Belgrado, né, Guilherme? Você Pô, tem você aí. viu que eu tô postando umas coisas sem sentido nenhum no Instagram, velho? E a galera Cara, tem tá bonito ficado, isso hein? aí, hein? Você Você tá curtiu? Você quer dar parecendo. uma ideia? Dá uma ideia aí, Lu. O que você quer? Vou fazer aqui e vou Faz uma postar lá. arte aí, faz uma Vamos lá, arte aí fala que aí. leve essa rivalidade entre Devin Booker e Luka Doncic, só que os dois amargurados e tristes ao mesmo tempo. Assim, você tem que ver que é conceitual, então não vão aparecer os dois, entendeu? Eu vou tentar É colocar, lógico, então, é um lógico. alimento e um sol, né? Um alimento representa o Boa. Luca,
o Sol, o Devin. Você quer algum estilo de artístico? Assim, Não, você gosta mais? fica livre, Guilherme. Tá. Você, hoje à tarde, entra lá no Instagram do Café Belgrado que vai ter essa arte aí que simboliza a rivalidade de Devin Booker e Luka Doncic. Velho, vai ser aleatório, viu? Vai ter basquete, né? Vai ter. Ontem, Tem que Lucas, ter. postei a referência ali, para quem quer saber, né? Você entra lá no Instagram do Café Belgrado que sempre vai ter arte lá, né? E em parceria com a inteligência artificial aí. Um salve, né, para os nossos parceiros. Ele ontem era os construtores das pirâmides davam uma descansada jogando um basquetinho. Essa era a referência, né? Então, se alguém quiser saber por que tinha aquela foto de ontem, era essa a referência, tá, gente? Tem destaque final, Boa. Lucas? O meu destaque final, Guilherme, vai para um Golden State contra Pelicans hoje, 23 horas. Lógico que é possível que você esteja ouvindo e já saiba o resultado, né? Porque podcast funciona assim, às vezes a pessoa não escuta imediatamente, mas tem uma chance ainda maior, né? Nossas estatísticas indicam que o consumidor do Café Belgrado, Guilherme, aquele que escuta, é um pouco ávido, né? Então provavelmente está escutando aqui antes do jogo, no dia 28 de março. Então convido você aí para ficar de olho nessa partida Golden State Warriors contra Pelicans. O Pelicans é meio que o time que Dallas e Lakers fica torcendo para se fuder, né? Porque o Pelicans só tem jogo duro. O Pelicans não tem mamatas no seu caminho. Para você ter ideia, Guilherme, acho que a gente já falou aqui do caminho do Pelicans, que eles tinham passado pelas mamatas deles. A última foi contra o Portland, agora tem Warriors, depois Nuggets, depois Clippers, Kings, Grizzlies, Knicks e Timberwolves, né? Não tem nenhum time aqui abaixo de 50%. Então, o Pelicans vai jogar. Se fosse hoje, né? Ele tem campanha pior do que todos esses. Então, o Pelicans é o time que está na zona de classificação, está com campanha até positiva. Se vencer o Golden State, por exemplo, joga o Golden State para baixo dele, mas que tem uma tabela muito difícil. Então, vai estar todo mundo secando o Pelicans, Guilherme. E isso vai dar aquele ninguém acredita na gente, que é tão especial no basquete, né? É isso. Ô, Ele até Lucas, soltou um rockzinho aí para acompanhar o Pelicans. não, foi o Lucas de novo. Era o Luca de novo? Era o Lucas de novo. O celular fica na mesma página, né? Aí eu vou tirar ele, começa só. Okay. Pô, com o Francisco isso aí dá muito errado, velho, porque às vezes eu tô usando uma coisa, ele vem correndo em cima, vira um grande caos. Ô, Lucas, tem uma informação brasa na sequência agora, né? Porque a Universidade de South Carolina, que é a universidade onde joga a Camila, que talvez seja o principal talento que o Brasil criou no basquete, ponto, né? Basquete masculino, feminino, mas no basquete, ponto, nos últimos anos, né? O Brasil tem bons talentos jovens aí surgindo, mas acho que Camila Temos a Stephanie também, né? Temos a Stephanie, que é boa jogadora, inclusive muito boa, tá cotada para WNBA. Mas a Camila é assim, é um negócio assombroso o que ela faz, o que ela entrega. Ela é jogadora do melhor time da NCAA, South Carolina, e vem jogando de novo, né, em altíssimo nível. Estão invictas nessa temporada. A Camila até virou meme hoje, viu? Tem no site da ESPN lá um lance que a menina foi flopar nela. E é um lance engraçado, depois eu vou postar lá na nosso Twitter também. E South Carolina venceu, tá no Final Four feminino, né? Camila Cardoso, a brasileira que joga nesse time, e deve ser WNBA também, né? Acho que a Camila ainda tem mais um ano, e como lá no college dos Estados Unidos elas vão ficando, né? Possivelmente ela fique, ela não vá no terceiro ano, ela fica até o final, e as titulares vão saindo, ela é reserva, ela é sexto jogador, vamos dizer assim. Então, chega, né? Avança de fase. A craque do time, né? Que é a Laia Boston, é sênior. Eu imagino que ao sair vai abrir bastante espaço para Camila e outras jogadoras. Mas enfim, classificou para o Final Four, já é atual campeã. E Lucas vai enfrentar Caitlin Clark, simplesmente, né? O time invicto contra a melhor jogadora do país que joga num time mais fraco. É um super favoritismo, né, de South Carolina, atual campeão, tá a temporada toda invicta, não perdeu nenhum jogo, mas é um jogo para parar para ver, né? Então, South Carolina versus Iowa, Caitlin Clark versus o grande time de South Carolina com o Brasa. Pô, se você puder, assista. Fique sempre atento aí nas redes sociais do Café Belgrado, que a gente sempre está postando. Vale muito
tenho guardado destaques finais para sempre trazer, né, conteúdos aí que não são exatamente NBA, que eu acho que vale a pena o pessoal ficar atento. Eu acho que esse é um deles. O jogo vai ser dia 31, sexta-feira, às 11 da noite. Não sei se já está atualizado aqui no horário para brasileiros. Ou 10 ou 11 da noite. A ESPN vai mostrar. Imagino que inclusive com narração em português, porque é muito grande isso aqui, Final Four, enfim. Basquete brasileiro envolvido, né? Um personagem grande. Então, vale a pena ficar atento aí. Quem acompanha o Belgradão já tá por dentro, né, Lucas? Dos desdobramentos aí. Mas agora, a reta final, acho que mais gente vai ficar conhecendo também essa história. E é legal demais, né? Segue também o Final Four masculino. Esse é com menos... A Camila Cardoso, ela recebeu um apelido de cheat code das suas companheiras aí, Muito bom. porque ela vem do banco e domina demais, né? Então elas falam que ninguém tem uma Camila Cardoso como elas, então ela pode fazer tudo, né? Que ela é uma monstrona. Tô sendo Guilherme, eu sei que você tá torcendo pela Caitlyn, né? Mas contra o Brasa não tem jeito, né? Você vai torcer. Cara, vou torcer pra Caitlyn. É mesmo? Mas que quando a Camila entrar em quadra? Eu torço pra Camila, evidente. Né? Quero que ela enterre na cabeça da Caitlyn. Tranquilamente. Mas assim, no pacote do jogo, pô, o time mais fraco, com a Caitlyn chutando a bola do meio da quadra. Cara, é que na real não tem como torcer contra uma pessoa que chuta do meio da quadra. A hora que ela chutou, você tá torcendo a favor já. É muito legal ver ela jogar. Quem não viu, veja. É uma experiência, assim, muito difícil. Você fica assim, né? Pô, vamos ver se é legal mesmo. Vamos ver se ela vai entregar. Primeira bola, passa a primeira quadra. Pá, bola de 3. Fala, que isso, velho. Que isso. Então tá todo mundo muito curioso, né? Para que tipo de defesa vai ser aplicado nela. Porque, assim, é um time muito rolo compressor, né? É um time que ganha sem esforço, né? Olha a jogada, o jogo de March Madness, né, no tournament, né? O primeiro 72-40, o outro 76-40, o outro 59-40. Ontem foi um jogo um pouquinho mais difícil e ganhou de 11 pontos. Então, bem difícil ganhar desse time. Acho que então seria meio milagre, entendeu? Por isso que eu até tô meio nessa vibe, mas vai se saber, né? Galera, curtam um basquetinho feminino, viu? É muito divertido. Sigam o Café Belgrado, espalhem por aí que vocês escutam o Belgradão e a gente vai se conversando, viu? Vai dar bom, vai dar bom.